todos mais uma vez. Neste vídeo vamos resolver a questão 51 da página 129 do nosso livro-texto, certo? Então, um pequeno desafio para nós. A reta gráfico da função f de x igual a 3x menos 1 e a parábola gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos x mais 2 têm pontos comuns? Se tiverem, descubra quais são. Então, já sabemos que para descobrirmos pontos comuns de duas funções, independente de que funções sejam, se eu tenho uma função f e uma função g, eu tenho que fazer f de x igual a g de x, né? Então, para começar, eu tenho que tomar f de x igual a g de x, certo? Bom, então vamos lá. Então, acontece que f de x é igual a 3x menos 1. Então, isso implica que devemos ter 3x menos 1 igual a g de x, que é x ao quadrado menos x mais 2. Então, vamos manipular isso. Então, temos o seguinte, 3x menos 1, tudo que tiver do outro lado eu vou passar para o primeiro membro. Então, menos x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Organizando isso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar menos x ao quadrado mais 4x, né? Porque 3x mais x é 4x, menos x ao quadrado só fiz repetir. E menos 1 menos 2 devemos somar e repetir o sinal, ou seja, dá menos 3 igual a 0. É costume a gente multiplicar toda a equação por menos 1 quando o a é negativo, certo? Você pode resolver a equação assim também, com o a negativo, não tem problema nenhum, você vai encontrar as mesmas raízes. Mas nesse caso aqui eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, vamos obter o seguinte, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Tá? Depois que nós multiplicamos toda a equação por menos 1. Bom, temos duas maneiras de resolver esta equação, pelo método de soma e produto, ou então pela fórmula de Bhaskara. Hoje eu vou me alongar um pouco mais, vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro vamos reconhecer os três coeficientes, A, B e C. Então, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 3. Vamos para o cálculo do discriminante, delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, isso é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Menos 4 ao quadrado fica positivo, 16. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 16 menos 12 é igual a 4. Vamos lá. Então, quem é x? X é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, como o b é menos 4, teremos menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos, mais. Então, temos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, 2, sobre 2 vezes 1, 2. Aqui separamos o x' e o x duas linhas. Então, o x' vai ser 4 mais 2 sobre 2, que é igual a 4 mais 2, 6, dividido por 2, isso é igual a 3. E o x duas linhas fica igual a 4 menos 2 sobre 2, que é igual a 4 menos 2 é 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui, nós obtivemos os dois valores das raízes
da nossa equação segundo grau. Então, a pergunta do problema é: essas duas funções têm pontos comuns nos seus gráficos? Resposta: sim, tá certo? Resposta para a nossa pergunta, a resposta é sim, certo? Então, elas têm pontos comuns. Quantos? 2 pontos, porque obtivemos aqui dois valores distintos para x, certo? Elas têm 2 pontos em comum. Descobrir quais são, nós temos que descobrir as suas coordenadas. Como o f de 3 é igual ao g de 3 e o f de 1 é igual ao g de 1, a função mais fácil de nós trabalharmos é esta aqui, que é mais simples, que é a função afim. Então, vamos calcular o f de 3 e vamos calcular o f de 1. Vamos lá. Então, como f de x é igual a 3x menos 1, f de 3 vai ser igual a 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 1 igual a 8. Vamos calcular agora o f de 1. Então, o f de 1, de maneira parecida, vai ser igual a quê? 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, com isso nós determinamos as coordenadas, certo? Dos dois pontos comuns às duas funções. O primeiro ponto eu posso chamar de ponto A, cujas coordenadas são 3 e 8. E o segundo ponto posso chamar de ponto B, cujas coordenadas são 1 e 2, certo? Então, esta é a resposta do nosso desafio. Espero que todos tenham entendido.